Alô, amigos e amigas, boa tarde. Nós estamos começando mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Aproveitando aí essa semana, né, início de semana, meio de semana, né, para a gente falar um pouco de uma atividade que há pouco tempo mergulhei e que vem me adaptando muito, que é a metrologia. Né? Hoje nós vamos entrevistar o Ângelo Juste, que é diretor técnico da Tecomate. Né? Como anda o quadro de engenharia civil no estado, né? E a metrologia na nossa região. Né? Ele trabalha com isso, ele vai falar um pouco, né? Mas primeiro vamos entender o que é a metrologia. Né? Eu conheço porque sou da área, mas pouca gente conhece, acha que é serviço de clima e tempo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma ciência milenar, né? Uma ciência milenar. Mas eu vou pedir para que o professor aqui explique melhor. Professor, boa tarde. Boa tarde, Pedro Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, metrologia é a ciência que estuda medidas. Né? Então, se a gente for para a palavra, o que ela significa é isso. Mas, na verdade, é uma ciência que tem crescido cada vez mais aqui, não só na nossa região, como no Brasil como um todo. Porque, afinal de contas, a gente não pode medir nada se você não tem certeza daquela avaliação. Né? Então, nada melhor do que você utilizar instrumentos apropriados, instrumentos que a gente usa no dia a dia. Quando a gente marca um compromisso aqui, se o meu relógio fala que é meio-dia, o teu relógio fala que é meio-dia e 10, qual é o relógio correto? Então, a gente precisa entender de medição. E aí a ciência meteorológica, então, serve para isso, para proporcionar uma maior confiabilidade nas medidas, tanto na área industrial, como na área de construção civil, em diversas áreas aí da nossa economia. Na verdade, a origem de tudo isso veio da época dos egípcios, onde se utilizava o braço do faraó como medida padrão. Né? Então, o tamanho da espada, você tem o braço do faraó. Né? Aí se fazia uma espada exatamente do tamanho do braço do faraó para que os soldados, os guerreiros fossem à guerra. Então existem institutos, né, que são referências no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, e que passam a falar entre si e estabelecer que o metro ele tem exatamente o tamanho do metro, nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Que o peso ele tenha o quilo, nem um quilo a mais, nem 1 quilo a menos. Que ele tem exatamente o peso exato. E por aí vai. Para isso existem produtos de referência, instrumentos de referências que servem para fazer a calibração. Não é isso? Isso, são os chamados padrões. Padrões. Então a gente tem um padrão. Por exemplo, a questão do metro, existe um metro padrão que fica lá em Paris, salvo engano, com condições de temperatura e umidade extremamente controladas, e a partir desse padrão são feitas as avaliações dos diversos instrumentos. Então, evidentemente, é como se fosse uma pirâmide. Quanto mais próximo daquele topo lá, daquele metro padrão, melhor a confiabilidade metrológica do seu equipamento. E existe todo mundo que gira em torno disso. Imagine você de casa, né, que em algum momento da sua vida, né, você acha que não tem nada, mas o que eu tenho a ver com isso? Olha, se você vai na feira, você tem a balança, né, que é necessário você ter o peso. Né? Se você compra aí o seu quilo de feijão, você tem que ter lá o peso. Se você tem o pneu, a mesma coisa. Né? Tudo que tem medida, peso, volume, né, temperatura e medida, tudo pode ser avaliado, medido, né? Passa por esse critério aí. Né? Para isso existem oficinas, né? Empresas acreditadas, né? Existe o Inmetro que regula, existe os IPENs no Brasil que atuam na fiscalização e na avaliação da conformidade para ver se aquilo que está sendo mostrado, vendido naquele momento, está de acordo com o que está sendo apresentado para o consumidor. E até para evitar a concorrência desleal, né? Que hoje é o que mais conta, não é isso? Sem dúvida. Então, é muito importante se ter ciência de que a avaliação, a calibração, não é um serviço tão simples assim. Porque ele envolve desde instrumentos apropriados, que são, em geral, não são muito baratos, para você ter um instrumento de calibração apropriado, mas não só o instrumento em si, mas inclusive o procedimento para fazer essa calibração. Porque não é de qualquer forma, você não chega lá e vai medir de qualquer maneira. Existe uma técnica para isso, existe uma normalização específica para isso, um guia que trata apenas dessa questão. Então, o Brasil hoje dispõe, né, de uma rede brasileira de calibração, vinculada ao Inmetro, como foi colocado aqui,
Então, as empresas que se dispõem a realizar esse trabalho, é importante que o consumidor, que as pessoas, o usuário de maneira geral, entenda que as empresas que façam isso têm que ser acreditadas pelo Inmetro, até para valorizar esse papel do Inmetro junto à sociedade. Então, não é qualquer um que vai chegar lá, comprar um instrumento padrão e fazer calibração, porque isso acaba maculando o resultado e assim a gente fica sem confiança. Então imagina, a gente está falando aqui de uma medida de peso, mas imagina você vai aferir a pressão, por exemplo, né, e você vai fazer uma avaliação de saúde, onde você não tem confiança naquele instrumento porque ele não está adequadamente calibrado. Então, o bafômetro. Já pensou? Então é um risco muito grande. Quando a gente sai aqui na cidade, aí você, às vezes outra, toma uma multa porque teve um excesso de velocidade. Aí o questionamento, tá bom, a lombada eletrônica, aquele radar está calibrado? É confiável aquilo ali? Então você acaba ficando até sujeito a reclamações do usuário se aquele instrumento não for devidamente calibrado. Olha, a coisa é tão importante que hoje o que a gente discute muito lá no Inmetro a lei que regula os bingos, os cassinos do Brasil está para ser implantada, né? E a gente sabe que aquelas máquinas elas podem ser manipuladas, né? Isso, em todo mundo civilizado existem órgãos que avaliam, calibram e que verificam se aquelas máquinas não estão alteradas. Né, e o Inmetro entrou nessa discussão também. Né? Então, na nova legislação, é possível que tenha uma lei específica que mostre que essas maquinetinhas, né, que venham para o Brasil, elas precisem ser certificadas e acompanhadas e fiscalizadas pelos fiscais do Inmetro, né, para que não tenha nenhum tipo de problema. Mas eu vou entrar aqui, eu estou falando muito do Inmetro, porque nós estamos lá na coordenação da Rede Brasileira de Metrologia Legal, que é a CORED, que é um órgão vinculado ao Inmetro, que cuida dos desempenhos no Brasil todo, né, que fiscaliza e que coloca as 400 equipes nas ruas para fazer essa fiscalização toda, né, inclusive das oficinas acreditadas, que não era feita, mas já sai daqui com essa notícia, vão começar a ser feita, né, era feita mais acanhadamente, né, mas vai ter um acompanhamento um pouco maior, né, mas que a gente possa, de fato, garantir para a sociedade, né, mais confiança. Eu te digo assim, um laboratório para ser, de fato, acreditado junto ao Inmetro, ele passa por uma série de auditorias, né, que vão desde as questões de processo, isto é, sistemas de gestão implantados e implementados, que funcionam de fato, né? Auditorias para identificação se os profissionais que ali trabalham entendem do sistema de gestão, se sabem de fato fazer os procedimentos e, obviamente, se os instrumentos que são utilizados são instrumentos apropriados para aquilo ali. Então, realmente, assim, é um trabalho muito bonito, muito bacana que o Inmetro desenvolve para dar confiabilidade no que se mede, né? Que é o básico que a gente precisa. Eu entrei nesse negócio, acabei me apaixonando de uma forma tal que hoje estou morando no Rio, estou vindo para cá, né, gravando os programas, né, e colocando, para não perder a nossa raiz, a nossa identidade com Pernambuco. Né, mas, na verdade, nós estamos morando em Xerém, lá no Rio de Janeiro, ali, em Petrópolis, que é juntinho de Xerém, onde está o laboratório do Inmetro. Perfeito. São 320 laboratórios, né, a coisa mais linda do mundo. Né, você tem laboratório para tudo que você imaginar na vida tem lá. Né? E aí, a importância dessa atividade para... você está me dando a oportunidade de dizer isso, eu nunca disse aqui no programa. Né? A importância dessa nossa atividade para a sociedade. Né? Você está dormindo em casa, está deitado na cama, né? O colchão que você dorme, ele é acreditado pelo Inmetro. Pois é. O cobertor que você se cobre, né, ele tem lá o selinho do Inmetro, passou pelos exames dos laboratórios textos espalhados pelo país. Tem em São Paulo, tem no Paraná, tem vários. Né? Você levanta, né, da cama, vai na pia, liga a torneira, o hidrômetro que está jogando a água para sua casa, ele é certificado pelo Inmetro. Isso. Né? A pastinha que você aperta lá, aquela pastinha também, ela tem o selinho do Inmetro para ver se a grama de pasta que está lá dentro também tem. Você liga a luz, você sabe que o medidor de energia elétrica da sua casa, né, ele é
certificado e acreditado pelo Inmetro. Né? Certa feita, eu tive numa grande indústria automobilística aqui da região, né? E é uma coisa impressionante a necessidade de assertividade daquelas peças para que a linha de produção não pare. Então, todo mundo sabe que essas indústrias automobilísticas, na verdade, elas são montadoras. É isso aí. Então, você tem várias peças que elas têm que se moldar uma à outra para que no final aquilo se... e que o tamanho seja padrão. Mas, rapaz, os erros são na ordem de 0,001 milímetros. Se passar disso, aquela peça não encaixa naquela outra e aí atrasa toda a linha de produção. Então tem que ser um trabalho realmente muito minucioso, muito interessante, que vem da indústria mecânica. A metrologia ela tem uma raiz lá na indústria mecânica e realmente é um trabalho muito importante que a gente tem hoje na sociedade. Por isso é comum você ver no seu carro aquele izinho do Inmetro também. Né? No vidro do carro, na bateria, no banco, em tudo. Eu comecei dizendo, você vai na mesa de casa, né? O quilo, o arroz, o feijão, a farinha, o café, tudo ali, né? é pesado, é medido. Né? Você bota gasolina no carro, a bomba de gasolina também né? E por aí vai, até a camisinha, imagina o resto. Melhor que seja, né? Mas o que faz, por exemplo, na área da construção civil? Vamos falar que a sua praia é a sua casa, né? Uma instituição acreditada pelo Inmetro. Na verdade, o que a gente tem percebido, né, que a indústria da construção civil, infelizmente, aí nos últimos tempos, passou por um momento difícil, né, de uma redução, as empresas procurando se ajustar a esse cenário um pouco convidativo. Mas, nesses momentos de crise, é onde as empresas boas e sérias se sobressaem. Então, elas têm procurado diferenciais, e entre eles é justamente a assertividade nas suas medições. Né? Então, a metrologia ajuda muito nisso, das empresas poderem ter garantia de que quando ela vai fornecer para o usuário um concreto de um pilar com determinada resistência, o cliente ele tem que ter certeza que aquele pilar, de fato, aquele concreto tem aquela resistência determinada em projeto, e a partir de uma medição que é feita com instrumentos calibrados e avaliados e acreditados junto ao Inmetro. Né? Uhum. Por exemplo, você lembrou aí uma outra ação que nós estamos fazendo no Brasil todo, o tamanho do tijolo. Né? O tamanho do tijolo. Tem tijolo que é um tamanho, outro de outro tamanho. Né? Isso passou a ter uma norma de avaliação da conformidade, né, específica que o Inmetro está trabalhando, o tamanho do piso dessas lajotas que é colocada, tudo está sendo avaliado, né, está sendo medido. Né, e também agora vai entrar na questão da qualidade. Perfeito. Né, porque às vezes também não adianta você ter o tamanho exato, né, e ter uma qualidade ruim, né, que é isso que vocês medem lá com as testes. No fundo, assim, a metrologia, quando a gente fala de medir, a gente está fazendo uma avaliação de tamanho, de cor, de análise dimensionais, de uma maneira geral. E, obviamente, que eles têm uma interferência grande na qualidade final do produto. Mas a qualidade, de fato, de um trabalho de construção civil, ele vai além apenas da metrologia. Tem uma gama de discussões que a gente precisa ter aí, e a coisa está melhorando, sabe? Por incrível que pareça, a coisa está... Não digo por incrível que pareça, porque a nossa indústria da construção civil ainda é muito vista como uma indústria muito arcaica, conservadora, e é conservadora. Se a gente fizer uma comparação, vê que coisa interessante. Falei da indústria automotiva, né? Na indústria automotiva, o produto, ele sai e a fábrica fica, correto? Então tem uma linha de produção e a fábrica permanece ali naquele local. Numa obra de construção civil é o contrário. O produto, ele fica e a fábrica, ela vai caminhando, digamos assim, na medida que o produto vai sendo fabricado. E mais do que isso, ao longo da própria obra, ela tem que alterar a sua posição. Isso leva a uma, digamos assim, uma noção que é preciso ter bastante de gestão para que aquelas alterações não gerem problemas durante o transcorrer da obra, sabe? Uhum. Então, a indústria seriada, ela é bem diferente da indústria da construção civil. A indústria seriada, ela permite uma gestão de processos muito melhor do que a da construção civil, mas a gente tem avançado nessa área. Então, talvez a grande diferenciação que a gente tem percebido com esse momento de crise que passou agora, é que as empresas pensaram assim, olha, para eu me sobressair, eu preciso ter um maior nível de gestão.
de gerência em cima de tudo que está acontecendo, de planejamento. E aí, talvez seja o grande salto que a gente estivesse esperando há tanto tempo e motivado por uma situação adversa, né? Ainda bem que alguns pensaram assim, outros pensaram diferente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Sai daí não.